Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando para a gente falar sobre o jogo de ontem, né? Mais um empate do Vitória no Campeonato Baiano. Vitória que dessa vez jogou no estádio de Pituaçu, jogo anteriormente programado para a Feira de Santana, o jogo contra Jacuipense, mas estranhamente, né? Anteontem à noite, por volta das 8 da noite, a Federação Baiana de Futebol mandou um comunicado, colocou no seu site oficial de que o jogo seria no estádio de Pituaçu, que teria sido liberado, né, pela prefeitura para jogos, para competições, e a federação marcou o jogo, remarcou, vamos dizer assim, para o estádio de Pituaçu. Ontem o jogo começou às 7h15 da noite e mais uma vez o Vitória empatou. Já tinha empatado seu primeiro jogo contra o Atlético de Alagoinhas, jogando no Barradão, em 0-0. E ontem, mais uma vez, empatou em 0-0 contra a equipe da Jacuipense. Menos de 2.000 torcedores acompanharam essa partida. E, para tristeza do torcedor do Vitória, um empate sem gols, né? Porque se tivesse sido um empate assim, em 3-3, né, 2-2, por exemplo, ontem na Copa São Paulo, o Vitória fez um belíssimo jogo contra o Palmeiras, empatou de 3-3, né? Ficou na frente do Palmeiras por 2 vezes e terminou sendo prejudicado pela arbitragem, porque o pênalti cobrado na disputa de pênalti, o jogador do Vitória, a bola entrou, a bola bate no goleiro e entra, e aí volta, né? O goleiro pega a bola, e o árbitro, o bandeirinha estava ali, não deram que o jogador perdeu, que a bola não entrou, e no final terminou sendo prejudicado o Vitória, que fez um bom jogo, tinha empatado no tempo normal. Mas ontem, no time profissional, segundo jogo do Campeonato Baiano, o Vitória empatou contra a equipe do Jacuipense no estádio de Pituaçu. Pior do que o empate 0-0 é o comportamento do time dentro de campo, né? Eu estava ouvindo a entrevista coletiva do Rodrigo Chagas, técnico do Vitória, que ele diz que há uma evolução no time. Sinceramente, Rodrigo, eu não vi evolução nenhuma, tá? Você pode até dizer assim, o Kiki Savério entrou e quando ele entrou deu uma outra motivação, ele fez 2 boas jogadas realmente, com velocidade, usando o corpo na frente, botou a bola na frente, cruzou a bola na área, e um chute que ele dá do lado esquerdo, que o goleiro espalma, né? Que a gente não pode colocar assim como uma grande coisa, porque no jogo passado contra o Atlético ele entrou e todas as vezes que ele pegou na bola ele errou. Então, como aqui, principalmente aqui em Salvador, o torcedor ele é muito imediatista, né? Quando o cara joga mal ele é o pior do mundo, quando ele joga bem é o melhor do mundo, tem que jogar, tem que ser esse e aquilo. A gente tem que ter o equilíbrio necessário nesse momento para poder avaliar, analisar a coisa certinha, para que a gente não possa iludir o torcedor, né? Nem deixar o torcedor também descrente das coisas que acontecem. Mais uma vez, o Vitória entrou com um meio de campo, vou dizer assim, leve, um meio de campo técnico, né? Mas não conseguiu colocar esse poderio técnico em superioridade aos jogadores adversários, no caso, jogadores da Jacuipense. Zé Breno é um jogador assim que chama atenção, um volante que é rápido, é um jogador que está atento o tempo inteiro querendo jogar, não se acomoda no campo, mesmo sendo volante, ele participa o tempo inteiro, ele vai do lado direito, ele vai do lado esquerdo, ele aparece no ataque. Isso é interessante no jogador Zé Breno. Se tem um jogador assim que a gente vai dizer, poxa, quem mais chamou atenção no Vitória é o volante Zé Breno, que a gente já tinha visto jogar em outras oportunidades, mas sem chamar atenção. Nesses 2 primeiros jogos do Campeonato Baiano, o Zé Breno tem chamado atenção, porque é um cara mais participativo no meio de jogadores que estão lentos. Se vocês já pararem para analisar, o Felipe Cardoso, por exemplo, um jogador que poderia, né, tá fazendo um papel diferente, poderia aparecer mais. Por que a gente fala do Felipe Cardoso? Esse jogador terminou sendo a revelação do ano retrasado no Campeonato Baiano, jogando pelo Atlético de Alagoinhas. É um jogador que fez a base no Flamengo, né? Ele é remanescente daquele incêndio lá no Ninho do Urubu, né? É um cara que a gente sabe que teve mortes ali, ele sobreviveu àquele incêndio. Então tudo isso chama atenção. E no Atlético de Alagoinhas, jogando nessa função que ele está jogando no Vitória, que eu acho até errado, eu acho que é um jogador que poderia jogar mais pelo meio, mas insiste com ele ali na ponta esquerda e não consegue render. Ele se tenta o drible, não consegue. Se ele tenta pegar a bola no ponto futuro, não consegue, sabe? Na hora do drible, não consegue driblar o adversário. Então, um jogador realmente que a gente esperava muito mais, eu esperava do Felipe, que não está
fluindo. O Dudu, um jogador que a gente já conhece desde 17 anos, mais ou menos, chegou no Vitória, uma eterna promessa. A realidade é essa. A gente torce e muito para que esses jogadores desenvolvam, que chamem a atenção, que tragam para a gente aquilo que fizeram, né, o que fez eles aparecerem, né, no time profissional. Mas é aquela coisa que eu digo assim, o Dudu fica numa posição no meio de campo que não sai dali. Ô Dudu, você, o meio de campo, o meia, do jeito que você joga, você tem que avançar, você tem que verticalizar o jogo, você tem que ir para cima dos zagueiros, você tem que entrar na área, tem que chutar a bola no gol. Não pode ficar só no meio de campo, pegar a bola aqui, toca aqui, pega ali, faz um lançamento acolá. Não dá, assim não dá. Aí fica o centroavante lá na frente, no ataque, correndo de um lado para o outro, esperando bola, essa bola não chega. Os laterais que não conseguem avançar, fazer uma jogada de linha de fundo para meter uma bola para trás para quem vem chegando. O Pablo é outro jogador que eu me lembro e volto a dizer aqui, eu fiz esse comentário depois do primeiro jogo contra a equipe do Atlético, um jogador que apareceu ainda com Carpini, e quando ele entrava sempre bem no time do Vitória. Não que assim, o bem que a gente fala é para aquilo que o Vitória jogava naquele momento e por não ter um meia destro. Naquela oportunidade que o Carpini estava aqui, o Vitória só tinha o Mateuzinho. E a gente dizia, pô, para que vai emprestar o cara? Deixa o jogador aí, um cara que entra pelo lado direito, uma falta de Mateuzinho, ele pode entrar por ali. Só que o Pablo também não consegue. Gente, você tem uma oportunidade, você tem que aproveitar essa oportunidade. A não ser que você não tenha a técnica que a gente espera que você tenha, né? Então eu estou falando isso a esses que eu coloquei aí, principalmente esses três, que são jogadores mais técnicos, né? O Dudu, o Pablo e o Felipe, e esses caras não estão aproveitando, não estão mostrando um bom futebol. A defesa, né, atenta, tomou uma bola na trave ontem no segundo tempo. A Jacuipense, principalmente no primeiro tempo, teve bons momentos, poderia ter chegado. Não que Jacuipense jogou bem também, nada disso. Mas por estar jogando contra o Vitória, e a gente sempre espera Vitória jogando dentro de Salvador, no Campeonato Baiano, independente do time que vai entrar em campo, o Vitória, na nossa opinião, é favorito para vencer esses times do interior. Mas dentro de campo, na prática, o Vitória não está mostrando que vai ter vida fácil nesse campeonato. Então, foi um jogo instável, deu uma melhorada no final do segundo tempo, no final do jogo, com a pressão, com a torcida, é claro, a torcida maior do Vitória, dentro do estádio empurrando o time para o time vencer. O Kiki entrou, deu um fogo mais para o lado esquerdo, isso motivou o torcedor que já estava chateado nas arquibancadas, mas mesmo assim o Vitória não conseguiu vencer a equipe da Jacuipense. E o que acontece com isso aí? 2 pontos só, né? Volto a dizer, no Campeonato Baiano, principalmente, quem joga dentro de casa, uma semifinal, uma final, tem sempre a vantagem. Então o Vitória vai ter que se virar daqui para frente para tentar vencer os seus jogos, para sair dessa posição incômoda. Rodrigo Chagas, inclusive, na coletiva ontem, diz que não vai buscar, claro que ele não vai decidir sozinho, depende muito da diretoria, jogadores do time principal, que ele vai continuar com esse grupo que está aí na sequência do Campeonato Baiano, e o pensamento era esse também, principalmente do presidente Fábio Mota, de manter esse time até o final do campeonato. É claro que o Bavi é um campeonato à parte, aí podem sim descer jogadores do time principal, mas vamos aguardar os acontecimentos daqui para frente. Tá bom, minha gente? Grande abraço a todo mundo aí, deixa o like, se inscreve no nosso canal e que Deus abençoe a todos.